Assistimos ao reconhecimento do ilustrador como autor do livro e alguém que contribui de forma decisiva para a construção dos sentidos da obra, a parte do escritor, em muitos casos, mas também alguém que contribui para a complexificação e a diversificação da própria mensagem do texto. Para além de reforçar esta mensagem, traduzindo o texto numa linguagem visual e colaborando na própria mediação da literatura, a ilustração tem funções associadas à complementação da informação, ao aprofundamento do texto, permitindo inclusivamente o deslocamento de informações para as imagens e amplia as possibilidades, ou pode ampliar, se for bem feita, as possibilidades da história, complicando o enredo, substituindo até elementos do texto, preenchendo lacunas ou apontando outras hipóteses para além das referidas, por exemplo, pelo narrador ou os personagens. O próprio crescimento do espaço ocupado pela imagem no livro, com recurso generalizado à dupla página comunidade de sentido, mas também ao nível dos peritextos, a ilustração de guardas, contracapas, folhas de rosto, são outras tendências contemporâneas que decorrem em grande medida do investimento no design gráfico dos livros. Com esta breve análise que aqui vou apresentar, o meu objetivo é um pouco comparar duas edições dos mesmos textos, que têm 40 anos de intervalo praticamente entre si, de modo a tentar perceber, ou tentar, enfim, tirar algumas conclusões sobre a história do livro ilustrado em Portugal, mas sobretudo a pensar o contributo destes elementos visuais, a ilustração e o design gráfico, na reconfiguração dos próprios textos e dos sentidos e das leituras que eles lhe podem adicionar, mas também ver as ilustrações como forma de assegurar a sua relação com novos leitores e com novos contextos de leitura. Ainda ontem falávamos destas questões a propósito das edições que não estariam disponíveis ou para o público contemporâneo da forma mais apetecível, digamos assim. As obras que irei analisar são, nas edições originais, são estas, que eu não tenho, mas que estão lá em cima, as 4 na exposição, que já ontem tive a oportunidade de as ver, enfim, e tive com elas na mão em bibliotecas, claro, para poder fazer este trabalho, e depois elas são reeditadas todas com ilustrações do José Miguel Ribeiro entre 2006 e 2007. Eu vou-me deter de uma forma breve na análise da série, mas queria aqui dizer que, enfim, não vou acrescentar nada de muito novo em relação ao estudo que eu acho que é absolutamente central e muito completo, da professora Violante Magalhães. Há também estudos parcelares sobre estas obras, inclusivamente que as comparam, da Anabela Figueiredo, na sua tese de mestrado, e depois em 2 artigos da revista Exedra, que também analisam alguns aspectos das comparações das edições e que me foram muito úteis neste trabalho. Esta série corresponde àquilo que eu chamei aqui um projeto pessoal de Alves Redol, autor de obras, enfim, no domínio da literatura infanto-juvenil, ou da literatura anexada à literatura infanto-juvenil, obras emblemáticas como A Vida Mágica da Sementinha, o Constantino Guardador de Vacas e de Sonhos, e este projeto distingue-se pelo facto de ele estar destinado a crianças em fase inicial de alfabetização, não é? E os textos acompanham, do ponto de vista do seu conteúdo e, sobretudo, da sua forma, o processo de desenvolvimento das competências de leitura das crianças, oferecendo-lhes narrativas
cuja complexidade linguística vai sendo adequada aos seus progressos e vai estimulando uma leitura autónoma e de fruição que se afasta de uma forma considerável de uma literatura moralizadora e dominada por intenções pedagógicas que, em muitos casos, era contemporânea das primeiras edições destas publicações. Atendendo ao contexto da primeira edição das obras, a novidade destas propostas literárias é ainda complementada pela presença de ilustrações abundantes em todas as páginas ou duplas páginas, o que levou José António Gomes a situar estas publicações no domínio do álbum, precursores do álbum, e cito, dizendo que o autor, diz José António Gomes, se deixou encantar pelos jogos de linguagem do mundo infantil em plena fase da descoberta do real. Fim de citação. Esta série, que tem então a edição de 68 a 70, integrou a coleção 6-12 das publicações Europa-América e foi ilustrada inicialmente por Leonor Praça, os 2 primeiros volumes, de 68 ambos, e depois por Fausto Boavida. Imagino que esta alteração de ilustração, de ilustrador e da autoria das ilustrações, tenha estado associada ao agravamento do problema de saúde da Leonor Praça, do qual acabou por falecer em 1971. Esta coleção tem como elemento, enfim, unificador, além da protagonista, a Maria Flor, e de vários personagens que com ela interagem e percorrem as narrativas, o fio condutor do ponto de vista da ação, uma vez que cada volume, no final, antecipa a sua continuação no volume seguinte, numa aproximação, um esquema quase folhetinesco, que mantém os leitores presos ao fio de uma narrativa que se complexifica e aumenta a distinção de livro para livro. E que, inclusivamente, do ponto de vista do espaço, é bastante curiosa, porque a personagem desce o rio, depois vai pescar no mar, depois entra novamente em terra, tem a descoberta, enfim, da linguagem escrita e das letras, e depois, no livro das surpresas, enfim, já não a temos próximo do mar, mas temos a personagem em terra e num contacto com a terra bastante relevante. Para quem eventualmente não conheça, faço aqui uma breve síntese dos textos. Não é? Isto que estou a dizer, a Flor vai ver o mar é o primeiro dos volumes, é uma história, enfim, alegórica da amizade entre personagens muito diferentes, a Flor, o pau, a rã e o cão, que se juntam para chegar ao mar, cuja irresistível atração os leva a descer o rio e a viver algumas peripécias, apesar das dificuldades que encontram pelo caminho. No caso deste primeiro volume, eu diria que é sobretudo pelas sonoridades e pelos elementos melódicos e rítmicos decorrentes das rimas, das repetições, dos paralelismos, que o texto se distingue, apresentando também uma construção singular, já que o autor recorre apenas a monossílabos para contar esta história e para facilitar então a leitura a crianças numa fase ainda incipiente de alfabetização, e nós sabemos inclusivamente que o texto foi apresentado a crianças antes da sua publicação, de modo exatamente a estar acessível a este público. Depois o enredo da Flor vai pescar num bote, retoma o final do volume anterior, aprofunda um pouco a relação entre o grupo de personagens com o ambiente marítimo, desta vez a pescaria em alto mar. Juntam-se outras personagens à narrativa, mas juntam-se também novas palavras, agora dissílabos. Mantém-se as rimas, as repetições, os paralelismos, os jogos de palavras, e mantém-se essa dimensão melódica e rítmica do texto, quase encantatória e musical. Em Uma Flor Chamada Maria vamos acompanhar o processo de alfabetização da personagem, que se transforma numa espécie de aventura-jogo, com as letras personificadas a brincarem com as palavras onde entram, criando dificuldades à menina, mas ao mesmo tempo também
permitindo descobrir que as palavras e as letras servem para brincar e descobrir o mundo, incluindo o mundo que se esconde nos livros. E no volume final, Maria Flor abre o livro das surpresas. Vamos encontrar a personagem a viajar já em terra firme, acompanhada por novos amigos que se vão juntar à rã e ao cão, e em novas descobertas e aventuras que são criadas por ação mágica do livro da protagonista. Este é talvez o mais socialmente interventivo dos 4 volumes, com referência explícita à participação dos jovens na guerra, por exemplo, mas também aos trabalhos duros no campo, à falta de máquinas próprias, apresentando a forma de uma narrativa mais tradicional, digamos assim, até do ponto de vista do texto e da mancha gráfica. Nos 2 últimos volumes, a estrutura versificada vai dando paulatinamente lugar à prosa e o texto vai surgindo disposto nas páginas de livro para livro, de forma que eu diria cada vez mais convencional. Em relação aos ilustradores, enfim, e à sua situação, à sua localização naquilo a que eu chamaria a história da ilustração portuguesa por fazer, estes 2 ilustradores têm um percurso, enfim, até um pouco parecido. Eles nascem com um ano de intervalo e desaparecem também na mesma década. Curiosamente foi-me difícil, para a Maria Keil menos, para a Leonor Praça menos, mas para o Fausto pela Vida foi-me difícil encontrar algumas referências. Em relação à Leonor Praça, enfim, apesar de tudo, há alguns estudos já relevantes, até porque ela é autora de um livro-álbum que é considerado, enfim, pioneiro em Portugal, Duchamp e Bicot, e já foi objeto de alguns estudos, sobretudo no âmbito justamente da ilustração e da criação de álbuns. O mais relevante e também o mais atual é da professora Sara Reis da Silva, que foi publicado o ano passado na revista Impossibilia, e é um estudo muito exaustivo do trabalho da Leonor Praça como ilustradora, e eu cito aqui deste estudo uma referência que me parece muito relevante, quando a professora Sara Reis da Silva destaca o facto da artista, e a citação começa aqui, se expressar coerentemente com uma invulgar sensibilidade, fazendo com que as ilustrações por si criadas acentuem o caráter estético e plurissignificativo da palavra literária que tem na criança o seu principal destinatário. Sobre a Leonor Praça, enfim, sabemos que esteve presente na Bienal de Bratislava em 69, tem várias exposições, tanto individuais como coletivas, sobretudo na década de 60, quer em Lisboa, quer no Porto. De Fausto Boa Vida, é uma figura que permanece um bocadinho obscura, até porque não tem outro trabalho ou outras colaborações na ilustração para crianças, ao contrário da Leonor Praça, que ilustrou, por exemplo, O Veado Florido, enfim, e outros livros. Fausto Boa Vida aparece associado ao pintor Artur Boal, sobre o qual, enfim, por exemplo, Bernardo Pinto Almeida tece algumas considerações relevantes, e Artur Boal teve alguma proximidade com o Fausto Boa Vida, com quem inclusivamente trabalhou e chegou a expor, por exemplo, em Amarante, na Biblioteca Museu, em 1963. Outra referência curiosa prende-se com o facto de Fausto Boa Vida ter sido sócio de Ari dos Santos e ter trabalhado com ele numa agência de publicidade, a Espiral. Foi possível descobrir que ele expôs no Salão dos Novíssimos, segundo Salão dos Novíssimos, em 1960, na Bienal de Paris em 61, no Museu da Amarante em 63, com o Artur Boal, por exemplo, mas também em Frankfurt, e inclusivamente há 3 obras suas que foram vendidas àquele museu, ao Museu de Frankfurt.
As referências à sua obra e ao seu percurso surgem de facto de uma forma muito pontual, é difícil traçar uma bibliografia. Há a notícia de algumas exposições, por exemplo, uma realizada em janeiro de 72 na Galeria Quadrante. Aliás, aqui tinha o cartaz dessa exposição. Também encontrei um recorte de imprensa de janeiro de 72 justamente sobre esta exposição. Há um desdobrável da Galeria Alvarez que também o refere. Há algumas telas deste pintor que vão surgindo em catálogos de leilões de arte e várias peças assinadas da década de 60, curiosamente com localização em Paris, nomeadamente em 61 e 62, mas também em Barcelona em 64. Uma observação dos seus trabalhos permite perceber a preferência do pintor pelo uso da tinta da China e também, mais esporadicamente, o uso do óleo e do acrílico. Em relação àquilo que caracteriza um pouco os volumes de Leonor Praça, em primeiro lugar, eu destacaria, obviamente, a opção pelas capas coloridas, não é? Cujas imagens se prolongam para a contracapa, como podem ver aqui, e depois os interiores profusamente ilustrados com imagens desenhadas a preto e branco. Atendendo ao universo dos destinatários preferenciais, os 2 livros iniciais desta série integram a menção para ler e colorir, apelando à intervenção ativa das crianças que devem completar as imagens. E, no caso do primeiro, como podem ver, a brevidade do texto e a sua disposição nas páginas, que são trabalhadas predominantemente como páginas duplas, permite então perceber o porquê da aproximação destes volumes ao registro do álbum, não é? Ainda que o texto possa funcionar de facto de forma separada das imagens, elas atuam como um complemento visual, fixam as personagens e as suas ações principais. Destacaria ainda aqui a combinação da linha contorno com a linha textura, que permite, por um lado, a criação de superfícies planas que podem ser coloridas, não é? Mas, por outro, a sugestão de volume, no caso da linha textura, de volume, de profundidade, que torna as imagens mais vivas e dinâmicas. O traço da criadora de ressonância infantil, e que viram há pouco num quadro dela, que é extensível também à sua produção no domínio das artes plásticas e não apenas da ilustração, distingue-se pela expressividade das personagens, quase todas personificadas ou humanizadas, e pelos rostos, não? O trabalho dos rostos. As ilustrações acrescentam elementos à narrativa textual, inclusivamente pequenas personagens que vão aparecendo aqui e ali, e pela sua dimensão considerável, mesmo assim deixando espaços em branco, espaços de respiração nas páginas, que também me parece que têm o seu relevo na própria leitura e na apropriação do texto. Este já é o segundo volume da Leonor Praça, não é? Apesar do texto crescer um bocadinho e da dimensão das personagens diminuir, mantém-se as sugestões de movimento e dinamismo das cenas. As ilustrações aparecem quase sempre no fundo da página, não é? Criando um equilíbrio visual muito significativo. Mas ao mesmo tempo, a cada virar de página há introdução de novidade e de surpresa em nós, e vão variando o tipo de composição e distribuição das imagens. No caso dos 2 volumes ilustrados por Fausto Boavida, salta à vista a redução do número de páginas das obras e o aumento considerável do texto, que vai perdendo a forma versificada e vai ocupando toda a página, e o que tem como consequência a redução do espaço disponibilizado nas páginas para as imagens, que vão sendo em menor número e em dimensões mais reduzidas.
Aliás, a diminuição do espaço é tal que, no caso do volume Uma Flor Chamada Maria, as guardas finais são usadas para concluir a narrativa e as iniciais para incluir a ficha técnica e a identificação dos outros livros da coleção. E a história começa logo na página de rosto do livro, que tem pelo menos 2 duplas páginas, só com texto e sem nenhuma ilustração. O ilustrador vai, contudo, tirar partido dos efeitos com os jogos, com as letras, não é? Que são transformadas em personagens e em motivos visuais muito interessantes, e o constitui, de facto, um dos aspectos mais originais da publicação, a par da opção por usar o vermelho como cor de texto. Eu vou voltar a esta questão até por causa das indicações da censura, que não permitiam, mas todos os livros têm a mancha gráfica colorida a cores diferentes. Outra opção determinante nesta edição é a transformação da protagonista numa personagem completamente humana, ao invés da flor personificada por Leonor Praça, não é? E este, mais do que o estilo das ilustrações ou a técnica, eu diria que é o elemento mais relevante na quebra, digamos assim, da identidade da primeira edição da série, ainda que se mantenham elementos paratextuais a unificar o volume. Vejam depois no quarto volume como desaparecem praticamente os espaços em branco e a composição das páginas se altera de forma significativa, já sem aparecerem aquelas referências a que as ilustrações podiam ser pintadas, não é? Pelos leitores. Gostaria ainda, muito brevemente, esta é a edição que se encontra depois no mercado atualmente, de vos falar um bocadinho das novas edições do José Miguel Ribeiro, que é sobretudo conhecido na área do cinema de animação, conhecido e muito premiado, não é? Mas que tem colaborado na ilustração de livros infantis desde a década de 90, tendo ilustrado perto de 3 dezenas de livros de alguns dos mais importantes escritores nacionais, como o José Jorge Letria, Mário Castrinha, Alice Vieira, Álvaro Magalhães, João Pedro Messeler, Ana Saldanha, etc., e que foi, inclusivamente, distinguido com uma menção especial do Prémio Nacional de Ilustração em 2007 e participou em exposições e em catálogos de exposições relevantes como ilustrações.pt, em Bolonha em 2008, etc. As ilustrações do José Miguel Ribeiro caracterizam-se por um conjunto de técnicas muito distintas, que vão desde a aguarela à ilustração a preto e branco, a tinta da China, a ilustração 3D, com a criação de figuras em vários materiais, cartão, plasticina, pasta fino, etc., que depois são fotografadas, mas em comum todas as ilustrações do José Miguel Ribeiro têm o dinamismo, a vivacidade que decorre da sugestão de movimento e que leva, por exemplo, João Paulo Coutrinho a dizer o seguinte, uma citação grande, mas eu só vou ler as 2 primeiras linhas, diz: José Miguel Ribeiro não se consegue divorciar do cinema de animação, não é? E ele está sempre a fazer cinema de animação, inclusivamente quando ilustra. E no caso dos volumes do Alves Rodó e desta edição, que acaba ao ter sido feita por apenas um ilustrador, a ter uma unidade que se calhar falta à primeira edição. O design, atenção, não é do José Miguel Ribeiro, é do Luba Design, do ateliê da Danuta. Essa dimensão, digamos assim, anímica que vem do cinema é aqui explorada de uma forma muito curiosa e que permite, de facto, quase ver os textos como uma espécie de um roteiro ou de um guião para cenas que têm um dinamismo significativo. Isto são ilustrações das guardas que unificam todas as publicações. Aliás, do ponto de vista das capas, das cores, das próprias lombadas, há todo um conjunto de elementos muito significativos que estabelecem essa unidade,
de facto a técnica está perfeitamente em sintonia com o próprio universo da história, não é? E a água da aguarela serve de forma muito produtiva, neste caso um texto que tem esta ambiência aquática, não é? A flor vai ver o mar aqui e vou-me calar. E depois nos volumes seguintes. A ilustração vai alternando também entre o recurso à dupla página e à página simples e, como digo, o recurso à aguarela, às manchas aduadas, por um lado podem imprimir uma certa delicadeza às imagens e continuam a valorizar os espaços em branco, mas também podem, por exemplo, imprimir um dinamismo muito curioso e que vemos aqui em vários textos. Estão a ver aqui as sugestões da ação, não é? que decorrem também deste traço muito ágil que aqui acontece. E eu passaria só rapidamente para as conclusões, para, enfim, destacar um aspecto que me parece absolutamente relevante e que tem a ver com, quer numa edição, quer noutra, quer na primeira edição, quer na mais atual, o cuidado gráfico que é visível com o livro como objeto e que não é uma tendência contemporânea, não é? Mas que no final dos anos 60 e início dos anos 70 já era visível, não é? E uma atenção à materialidade do livro que permite perceber, por exemplo, como o formato das duas coleções é semelhante. A opção pela capa dura, o papel de gramagem elevada que resiste à manipulação dos próprios leitores. Obviamente que as diferenças têm muito a ver com as questões decorrentes da evolução das técnicas de impressão e reprodução que permitem hoje o uso da quadricromia, não é? A custos muito baixos. Mas, em todo caso, eu acho que é muito relevante ver como cada um dos ilustradores procedeu, do ponto de vista pessoal, à leitura e à reinterpretação dos textos e à sua recriação de forma diferente, inclusivamente na personagem que agora no José Miguel Ribeiro, saltei essa parte, é uma flor e não uma flor menina ou uma menina, não é? Esses aspectos eu acho que não podem ser desligados daquilo que me parece ser a própria intemporalidade do texto. Enfim, e o jogo que o texto, do ponto de vista melódico, mas também do ponto de vista narrativo, sugere, sem esquecer, enfim, a intervenção social e cívica que também lá está presente, mas eu creio que é essa qualidade do texto que explica as possibilidades de leitura que são dadas pelos diferentes ilustradores, não é? E sejam essas leituras visuais mais lúdicas ou mais sérias, variando em termos de técnicas, eu acho que o que elas promovem, de facto, é esse deslumbramento pelas potencialidades e pelas combinações da própria língua, cuja plasticidade também do ponto de vista sonoro o autor explora de uma forma absolutamente exímia e que as ilustrações às vezes parece que não fazem mais do que acompanhar esse jogo também que está presente nos textos. Ora, vamos então ouvir Gilberto Magalhães, que nos vai falar sobre a escrita da ópera Crianças, sementinha para uma educação literária. Obrigada, bom dia a todos. Escolhi falar no âmbito desta exposição de miúdos e das atividades correspondentes de um dos meus, desculpem-me a brincadeira, miúdos preferidos, que é Lopes e toda a obra que ele tem, tanto para público adulto como para público infantil. E o que tentarei perceber é como é que ele é uma sementinha numa educação literária.
As duas questões de partida que eu coloquei para trabalhar aqui nos... São duas. Uma prende-se com um aspecto factual e histórico que tem a ver com qual tem sido a presença e a representatividade também da obra do Redol, a obra para crianças no ensino. São factos, tentei fazer o levantamento deles. A outra, que me parece mais interessante, porque tem a ver com a atualidade e com o futuro, de que modo é que a obra para crianças de Redol contribui para uma educação literária. Antes de entrar diretamente nestas duas questões e tentativa de resposta, eu vou fazer uma brevíssima incursão pela obra do Redol, nomeadamente pela relação que ele estabelece com a infância. Alves Redol, num dos seus prefácios autobiográficos, dizia que um escritor com projeto escolhe para matéria ficcional vivências ou invenções. E ele não foi homem de um só projeto, foi de vários. Atuou nestas diferentes áreas. Por exemplo, lá em cima na exposição temos exemplos das fotografias que Redol tirava a crianças, e em muitos deles, em praticamente todos, a palavra infância surge com bastante espaço. E ele vai ter, no que nos diz respeito à literatura, vai tematizar a infância em várias obras, seja em romances, seja em textos dramáticos, seja em novelas, seja em contos, como é o caso destes dois, o Constantino e as Histórias Afluentes, seja ainda em prefácios autobiográficos e, inclusive, pontualmente em obras como Gaibels, Avieiros, Marés, as crianças vão surgindo. Fruto de vivência ou de invenção, elas estão lá. Para crianças, como sabemos, ele vai ter uma obra e intermédio, não sei se o termo é exato, entre uma coisa e outra, este livro, este Constantino Guardador de Vacas e de Sonhos, chegou a dedicá-lo a jovens e a adultos, um livro de 62. Para crianças mesmo, a produção de Redol começou com A Vida Mágica da Sementinha de 56. Eu recordaria que estamos em 56, estamos num momento particularmente adverso. A Vida Mágica da Sementinha é uma obra que tematiza o ciclo do trigo, vai contando a história deste cereal, mas que tem não só mensagens de empenhamento social, como sobretudo a defesa da industrialização, da panificação, a defesa das maquinarias, a defesa de novas formas de cultivo, e portanto isto era contrário àquilo que era defendido pelo regime político. Recordo também que se houve autor que foi submetido à censura foi Redol, provavelmente mais do que outros, e que também, como dizíamos, creio que ainda há pouco, Ana Margarida, havia regulamentos, instruções, e portanto não era fácil nestas datas ter-se tanta ousadia como ele teve com A Vida Mágica da Sementinha, com o tema que escolheu. Por isso, faz-me todo o sentido trazer aqui as palavras de Mário Braga, quando ele dizia desconhecer um exemplo onde a imaginação e a objetividade se unissem com tanta felicidade. Creio que estas palavras continuam a ser atualíssimas e acho que também a série de que a Ana Margarida acabou de nos falar, da Sementinha, a série Coleção 612, para ler e colorir, tem esta mesma
particularidade de nos surpreender. Não vou falar desta série que sabia que seria tratada anteriormente, no entanto, gostaria só de dizer que para mim ela é sintoma da enorme preocupação pedagógica que Redol tinha e que a esta preocupação pedagógica se alia a qualidade de ordem poética e retórica. E acho que também isto se uniu para dar narrativas interessantíssimas, como aqui foi dito. Preocupação pedagógica porquê? Porque ele tenta adequar a leitura destas obras à medida que a criança vai aprendendo a ler mais desenvoltamente, daí ter usado 150 monossílabos para o primeiro volume e depois continuar com os dissílabos e trissílabos, fazendo imenso jogo com tautogrammas. No terceiro volume, tendo o cuidado de pôr todos os sinais de pontuação de todas as formas, enfim, possíveis para idades infantis e, no último, adensar o trabalho. Qualidade poética, como também já foi há pouco assinalado, porque insiste na musicalidade da língua, no ritmo e também porque, como creio que poderemos confirmar em algumas páginas, ele próprio se preocupa com a materialidade visual deste texto, concretamente aqui no segundo, na flor vai pescar o mar, consegue fazer uma mancha gráfica desta forma, que no texto tem uma onda em baixo para dar este pequenino episódio de como a flor se fez à vela no navio. A ré, a flor, põe o pé, tira o pé, põe o pé. Molha o pé no mar azul e fica da mesma cor, toda azul. E como o rio é bem verde e se casa com o mar, ficam os dois, verde-mar. Eu trouxe esta obra, sabia que ia ser falada, mas para fazer o confronto com a sementinha, que vai ser a que me interessa aqui mais. Para falar um bocadinho, e antes de passar às duas questões que anunciei, no contexto escolar. Se nós olharmos para as datas de publicação destas três obras que atrás mais destaquei, a sementinha surge numa altura em que as crianças já estão, 2 anos antes, começam a ter, as que entraram 2 anos antes já vão fazer 4 anos de escolaridade obrigatória, no caso serem meninos, ou seja, há um aumento da quantidade previsível de público, leitor. Quando o Redol publica Constantino, embora o destino a jovens e a adultos e não a crianças, sabemos que a escolaridade foi alargada para 6 anos, para o ciclo preparatório, e sabemos também que o tema de Constantino gira à volta de um protagonista que tem precisamente 12 anos e que tem uma relação com a escola e também não muito boa com o trabalho infantil, mas são os dois problemas tratados. E quando ele faz a série A Flor, esta coleção 6-12 para ler e pintar, não só estão a decorrer no sistema de ensino português as experiências pedagógicas em estabelecimentos de ensino que vão dar um maior alento ao uso do método global de aprendizagem de leitura, e se nos recordarmos que a flor vai ver o mar é só feita com monossílabos, facilmente percebemos que era utilíssimo haver livros que contassem uma história só com palavras muito simples que as crianças que aprendem a ler pelo método global conseguissem decifrar. Depois, a questão de ser uma coleção para ler e pintar parece-me que tem inevitavelmente a ver com a evolução que a educação pela arte estava a ter neste momento, com a insistência que já vinha a ser feita há bastante tempo. A própria Leonor Praça tinha sido objeto os desenhos dela, quando tinha 12 anos, tinham sido objetos de exposições, mas nesta década a educação pela arte está em grande desenvolvimento e toda a insistência que a criança pinte, desenhe, vem comprovar-se nestes livros. Há pouco a Ana Margarida recordava que estes livros chegaram a ser testados em escolas, mas o movimento da escola moderna também estava a ser introduzido em Portugal e onde o Redol os testou foi exatamente em escolas que estavam inseridas no movimento da escola moderna. Portanto, não creio que nada disto terá sido por acaso e que nos mostra o sentido da oportunidade que Redol tinha quando cada vez publicou livros para crianças.
Então, passo àquilo que poderei aqui trazer das pesquisas que fui fazendo sobre a obra de Redol e como é que ela chegou aos leitores infantis. Nunca saberemos provavelmente as tiragens e se os livros foram vendidos, mas a quantas crianças os livros de Redol chegaram. Mas sabemos, contudo, que por via dos manuais, suporte pedagógico utilizado na escola, por certo, terão passado por obras que ali estão incluídas. Já agora só aqui um parênteses, hoje à tarde, não é para vocês irem hoje à tarde, é para ficarem aqui, mas começa uma exposição do Alfredo Cunha, da fotografia do Alfredo Cunha, na Rua Castilho, em frente ao Hotel Altis. Vai estar a exposição aberta, creio que cerca de um mês. Ora, o que é que eu fui fazer? Fui ver até 74 o que é que acontecia então com os livros do ciclo, chamado ciclo preparatório. Aquilo que nós hoje chamamos, onde está ali primeiro ano, é o atual quinto ano. Estes eram os 4 livros. Recordem-se que o ciclo preparatório, como ciclo, tinha se iniciado há pouco. Estes são os 4 livros autorizados e aprovados para 5 anos, por volta de 68, o último já é de 69. E o que é que acontece nestes manuais escolares? Acontece que há uma distribuição equitativa da sementinha, com predomínio para o capítulo 13, aquele em que a sementinha é raptada e o roxinol se apaixona por ela, e há a chamada toada da primavera, e o Constantino vão aparecendo vários estratos. Normalmente estes excertos que vinham nos livros, nos manuais escolares, eram mesmo excertos, pequenos excertos. No caso do Constantino, a vida mágica da sementinha, talvez porque Redol teve o cuidado de fazer capítulos muito pequenos, por norma, em quase todos eles é o capítulo inteiro. Portanto, quando eu tenho ali capítulo, é capaz de haver um corte mínimo de 2 ou 3 linhas, mas por norma é o capítulo inteiro. O que é que estes mesmos livros, repito que aprovados e autorizados para o ensino, vão ter num segundo ano? Eu tenho ali aquela informação em baixo que me pareceu interessante da secção toda da primavera, porque os livros eram divididos por secção, por razões que creio têm a ver com o facto de estarmos num final de ciclo, e como estávamos em final de ciclo, era como se houvesse a última oportunidade das crianças acederem a textos e, naturalmente, tentavam-se secções como, por exemplo, aqui nesta nota de rodapé vemos Metrópole e Ultramar, Projeção Portuguesa no Mundo. Portanto, os textos eram agrupados tematicamente como se fosse um último tempo de uma espécie de lógica de enciclopédia totalitária que ajudasse a pensar a relação com o mundo, com a vida. No segundo ano da escolaridade, que chamaríamos hoje o sexto, os mesmos 4 livros aprovados já só têm uma vez a sementinha, mas com 3 capítulos. Ali aquele asterisco é porque tem outras obras, normalmente cariz etnográfico, ou de Marés, ou de Avieiros, ou de Gaibéus, ou de outras, do ciclo portuário também tem, tem de várias outras obras de Redol. Pus ali aquela nota de rodapé para o ler porque fiquei muito perplexa quando vi que aquele livro não tinha Redol, e sabendo que os seus autores eram, entre outros, mas nomeados logo em primeira, Matilde Rosa Araújo e o Salvador Sampaio, parecia-me muito estranho não estar lá o Redol, de que eram ambos, que tanto apreciavam, mas logicamente, sendo aquelas as secções, dificilmente os textos conseguiriam
enquadrar-se ali. De toda a maneira, tem outros autores, como Mário Diniz, Manuel da Fonseca, mas não tem Redol. Ora, quando chegamos a 74 e nos anos subsequentes, vamos ter o Ministro da Educação da altura, o Vitorino Magalhães Godinho, que vai fazer legislação, tecendo considerações sobre o facto de ser inapropriado mudar os programas que estavam em vigor, de ser preciso fazer algumas experimentações, e então optam por uma reelaboração do que existe, recuperando de programas anteriores estes objetivos para a leitura, enriquecimento de vocabulário, etc., os 3 que ali estão, e falando nestes 3 tipos de atividades. E o exemplo que dão logo nessa legislação, curiosamente, é o de Constantino. Explicam que podem ser lidos nas seletas textos de Constantino, ir à procura de leituras complementares, por exemplo, dados sobre Redol, que obra escreveu ou não, e finalmente passar-se para a leitura da obra integral. Aquilo que vão defender como instrumentos didáticos e como textos para estes 2 anos, continuo a falar do ciclo preparatório, são aqueles de todas as seletas em uso e que eu deixei atrás. Portanto, voltamos a ter 5º ano a Sementinha, com vários capítulos, 6º ano predominantemente o Constantino. Dizem, criam também, como veem ali embaixo à esquerda, uma biblioteca de turma, indicam que os livros devem ter leitura domiciliária e devem ser tantos quanto o número de alunos, e indicam um lote de 2 dezenas de autores, entre as quais está Redol, e os livros A Vida Mágica da Sementinha e Constantino. Claro que, havendo ali a não obrigatoriedade da adopção daqueles livros que se decide que continuem a vigorar, aqueles livros, vão surgindo outros. E aqui temos, por um período de uns 10 anos, os livros que vão surgindo e que, mais uma vez, fica esta distribuição para um 5º ano, nova distribuição equitativa entre a Sementinha e o Constantino. Curiosamente, em 77, a Maria Flor, que supostamente seria um livro para crianças mais pequenas, aparece no manual, e também isto de vermos estes textos tem um problema, que é, eu direcionei-me para um ciclo, mas necessariamente é preciso ir aos outros. Por exemplo, neste ano de 75 há vários manuais do 4º ano de escolaridade que estão cheios de sementinha. Portanto, alguns capítulos, porque se repararem, o capítulo 3 vinha a ser o eleito, estão no 4º ano, nos livros dos 4º ano de editoras das mesmas, ou de Lisboa, de Coimbra, etc., consoante os capítulos que aqui avançam. No 5º ano, predominância de Constantino, e mais curioso ainda, em 77, Uma Flor Chamada Maria, que é aquele livro dos dissílabos, que neste momento está aconselhado para um 2º ano de escolaridade, para crianças de 7 anos, vem aqui neste 6º ano. Ora, chegamos à Lei de Bases de 86, a escolaridade obrigatória passa para 9 anos, muda-se o esquema mental da distribuição das obras, e os programas de 91 listam 11 narrativas, das quais 3 das 5 são de leitura obrigatória, entre as quais está A Vida Mágica da Sementinha, e, para mim, muito curiosamente, muitos daqueles livros, aliás, uma parte substancial, daquela tal biblioteca de turma, daquela que tinha sido feita já em Cortesão, sei lá, Aquilino Ribeiro, Sofia de Melbreiner e o Redol também. Claro que aqui seria escusado começar a pôr livros, de toda a maneira, manuais escolares, ainda pus uns quantos, porque, naturalmente, obedecendo ao programa, estes livros do 6º ano começam todos eles a ter o cuidado de incluir aquelas 11 narrativas, não fosse dar-se o caso de, enfim, de falhar alguma delas. E, como veem, o número de capítulos, este penúltimo livro, por exemplo, tem 9 dos 13 capítulos, é praticamente toda a obra, ficam poucos de fora.
Chegamos a 2009 e ao novo programa, que vem substituir o de 91, e a decisão é de que não há obras nomeadas, aconselhadas, e cito o programa de 2009, por se considerar que a leitura obrigatória de alguns títulos inscritos no elenco dos textos chamados canónicos deve ser assegurada em momentos mais adiantados do currículo. Quando em 2012 saem as metas curriculares que tentam adequar-se ao programa de 2009, a concepção é diferente, é criado um domínio de educação literária logo nos 3 ciclos, com a indicação de uma lista de livros, de 7 para o primeiro ciclo, de 8 para o segundo ciclo. É evidente que esta lista de 8, de modo algum, se pensa que seja para lerem só lidos os 8, nunca se formariam leitores se lessem os 8 livros ao longo de um ano inteiro, e quando eu digo ler, não digo andarmos à volta das obras tempos infindos de ler. Agora, o princípio da existência destes 8 livros é o de dar cumprimento aos descritores que estão no domínio da educação literária. Ser com estes que se faz este trabalho, porque têm características excepcionais para serem feitas, e depois ler e comparar, ler consoante o que o professor indica, o bibliotecário de turma indique, quem quer que seja responsável indique, e fazer o confronto com outras obras lidas, até porque em 8 livros eles são de diferentes géneros e era impossível compará-los porque não o podemos fazer. E a Vida Mágica ficou no 5º ano. Poderia haver uma razão, bem, se formos para trás, ela esteve maioritariamente no 5º ano, mas nem foi tanto isso, foi porque a decisão do domínio da educação literária, que neste momento temos no atual programa de 2015, o programa de português para todo o ensino básico, que tem alguns objetivos gerais como estes que aqui deixo, não é? A interpretação de textos de diferentes géneros e o apreço crítico da dimensão estética dos textos, apostou no 5º ano trabalhar mais a narrativa lendo poesia, e no 6º em trabalhar mais a poesia e, portanto, como narrativa com qualidades ímpares. Há outras muito boas, pois com certeza que sim. A Sementinha foi para o 5º ano mais uma vez. Eu destaco aqui, no domínio da educação literária dos atuais programas do segundo ciclo, estes 3 escritores apenas, a compreensão do texto, o trabalho sobre o texto narrativo, sobre a sua estrutura e sentidos da linguagem figurada e recursos expressivos. E destaco-os porque, se o objetivo é reconhecer a estrutura dos textos, reparem, a Sementinha tem a divisão, tem não uma, mas mais personagens principais. Começa pelos primeiros capítulos ter a Sementinha, que depois se transforma em Menina com Tranças, e depois tem a filha da Sementinha. Passamos a ter outro protagonista. Depois, o tipo de narração, e no 5º ano é suposto as crianças começarem a aproximar-se destas categorias. O narrador também tem a narração primeiro na terceira pessoa, depois outra parte passa à primeira, ainda tem narrativas encaixadas. Um trabalho sobre o espaço, muito bem dividido pelos capítulos, também não só é cíclico ao longo do desenvolvimento da Sementinha, como também é um período histórico abrangente. No contexto especial temos a mesma particularidade, ser restrito, não haver uma estar no campo, outra estar no laboratório, e depois às tantas vai alargando para todos os continentes, e a ação, a definição das peripécias, dos problemas que surgem, vão sendo muito bem explicitados neste livro, sendo que com o uso dele para averiguar esta estrutura, creio que será bastante útil. Um texto como este, eu vou ler só 2 ou 3 pequeninos excertos. Lá estava um grupo de carriças ou estrelinhas, e a sua crista em popa,
ao lado de um bando de cantilhões de larga capa azul, colete rosado e pintinhas brancas, afinando uma frase musical toda viveza, ao lado do mel estridente, a trepadeira, no sofá azul arruivado, enquanto mais abaixo, um galho desfolhado, o pisco pipilava, muito humilde, etc. Deixa um bocadinho, gotas de chuva refugiam como pedras preciosas nas últimas folhas doiradas do bosque. E nós começamos a perceber a enumeração, as comparações, as aliterações. Começamos a ver, passo, por exemplo, além de serem textos, páginas e páginas de diálogos bastante expressivos. Passo aqui para este lado, para o último parágrafo. Maravilha das maravilhas, o sol despertou, confuso, sem entender o que se passava, e abriu os braços de ouro, longos e quentes, como se estivesse em maio. E logo os fetos se tornaram verdes, e dentre eles brotaram lírios brancos, roxos e amarelos, e as campainhas azuis com os lamqueres, as meninas humildes e os tapetes de musgo apareceram numa magia de cores, enquanto as árvores ganhavam folhas e os arbustos perfumes. Voltamos a ter as enumerações, voltamos a ter as comparações, aquele sol personificado, como tantas outras personagens o são, inclusive sinestesias, ou seja, temos mais do que aquilo que é exigido no programa de quinto ano, mas pelo menos aquelas sabemos que praticamente em cada página aberta da sementinha elas lá estão. Depois, há pouco eu indicava um dos descritores, que era a reescrita de textos, e chamava a atenção para, se nós olharmos para aquelas que eu já lá vou atrás, esta é nada mais nada menos que o conjunto de verbos de introdução ao discurso direto que eu apanhei nestas que aqui vou pôr. Vocês veem aqui deste lado, gritou, rogou, por aí fora. Então, pôr-se a hipótese da criança escrever diálogos, da criança usar aquelas páginas de Redal como modo de reescrita parece-me fundamental. Concluir quase, eu queria deixar aqui esta observação do Mário Dionísio, companheiro também de geração, que nos dizia que a sensibilidade se educa e que é preciso promovê-la na escola. As perguntas iniciais que eu tinha feito, como é que é a presença de Redol, concretamente da sementinha? Ao longo de meio século, ela tem sido uma constante. Já atravessou várias gerações. É representativa a obra? Vimos que sim, são capítulos representativos dos vários passos da obra que têm estado nos manuais, ou também, simultaneamente, a obra é indicada em alguns durante bastante tempo no programa 91 e agora no atual e desde 2012. Depois, se olharmos para a qualidade estética, para o modo como o Redol trabalha a linguagem, para o rigor com que ele constrói aquela narrativa, neste caso a sementinha para crianças, percebemos que ela é como se servisse para introduzirmos os alunos deste ciclo a uma educação literária. Logo, eu desejo muito que assim continue por outro meio século, pelo menos. Muito obrigada. Retomamos então os nossos trabalhos. Eu queria saudar vivamente a professora Glória Bastos, nossa colega, que faz parte de um grupo de professores e investigadores na área da literatura para a infância. É uma pessoa que eu prezo particularmente, por razões diversas da minha biografia pessoal e académica. Queria dizer que a professora Glória Bastos tem uma pequena bionota, portanto uma bionota na documentação que consta das pastas. Em todo o caso, eu queria salientar que é professora no Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta. Atualmente ocupa o cargo de pró-reitora para a Inovação Pedagógica e Learning, tem doutoramento em Estudos Portugueses, tem estudos larguíssimos e muito significativos na área do teatro, do texto dramático para a infância.
infância. E também, ainda há pouco falávamos, tem um estudo interessante e que merece expansão e aprofundamento, atinente aos periódicos especialmente vocacionados para o leitor infantil. A professora Glória Bastos é autora de um número considerável de artigos em revistas nacionais e internacionais, capítulos de livros, e, portanto, é uma referência na área dos estudos para a infância. Vai aqui centrar-se na obra de um autor, como vários outros, bastante desconhecido ou algo desconhecido, Manuel Ferreiras. Falávamos agora há pouco, por exemplo, a propósito da biografia, uma biografia que até há pouco tempo estava ainda preenchida com várias lacunas e inclusive alguns equívocos, não é? Havia por aí uns equívocos que a professora Glória Bastos vai aqui desfazer. Mais uma vez, muito obrigada, professora Glória, e vamos então ouvi-la. Bom dia a todos e a todas. Quero em primeiro lugar agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui com uma breve confissão pessoal. É que, de facto, dadas as funções que tenho vindo a exercer nos últimos 3 anos, esta área da literatura infantil tem estado um pouco arredada das minhas preocupações mais imediatas, diga-se assim muito de passagem, de maneira que foi também uma satisfação. Isto costumamos dizer só quando temos assim, quando somos encostados à parede, é que às vezes fazemos certas coisas. Neste contexto concreto foi isso um pouco que me aconteceu, ali a Violante encostou-me à parede a dizer, pá, tens que ir lá falar sobre um autor. Eu para mim tinha sugerido um antes, aqui uma certa zona de conforto que muitas vezes nós procuramos, não é? Mas depois em diálogo acabámos por acertar no Manuel Ferreira, sobre quem eu vou falar. Queria também deixar aqui uma palavra de apreço, porque tenho vindo a receber sobre o próprio Museu do Neorrealismo e aqui o município de Vila Franca, porque tenho vindo a receber informação diversa da intensa atividade que está a ser desenvolvida no âmbito aqui do museu e, portanto, também fico satisfeita. Ainda há bocadinho falávamos da questão do desconhecimento, não é? Que esse desconhecimento seja ultrapassado, nem que seja pela vigorosa ação que tem sido aqui desenvolvida e que tem permitido lançar novos olhares e novas luzes sobre um período da história de Portugal, da história da cultura, da história literária portanto, queria deixar também aqui essa nota, porque nem sempre valorizamos este tipo de iniciativas que vêm desenvolvendo. O título da minha intervenção, lembrando Manuel Ferreira e o seu, o Sandinó e o Corá, remete-nos logo de imediato aqui para duas linhas que irão nortear a minha intervenção. Por um lado, lembrar o autor, Manuel Ferreira, como a Sara dizia, um autor menos conhecido, sobretudo no contexto da literatura para os mais novos, e depois vou focar mais especificamente este livro, Sandinó e o Corá, mas também em associação com outros volumes que o mesmo autor publicou, sobretudo nos anos 60. Ora, Manuel Ferreira nasce em 1917 e onde? Perto de Leiria, em Marrazes. E isto remete-nos para um primeiro equívoco que se calhar justifica alguma colocação um pouco à margem daquilo que têm sido as histórias da literatura para crianças em Portugal, que é a consideração de que Manuel Ferreira é um autor que nasceu em Cabo Verde. E, portanto, sendo cabo-verdiano, estaria à margem da constituição de uma história da literatura para crianças em Portugal. Embora vários autores
incluam algumas notas sobre ele, mas por acaso em diálogo com várias pessoas, mesmo na área da literatura infantil, diz, Manuel Ferreira, ele é cabo-verdiano, não é? Não é. Ele nasceu em Portugal, ali bem no centro de Portugal, e portanto, estando de facto sendo depois mais conhecido pela forte intervenção que ele teve no campo das literaturas africanas em língua portuguesa, a sua naturalidade é de facto portuguesa. E nascendo em 1917, celebrou-se o ano passado, portanto em 2017 o seu centenário, e por acaso, eu também confesso-vos que conhecia muito pouco da biografia deste autor, tive acesso a um texto bastante interessante e bastante completo, produzido pelo João Bonifácio Serra, que foi uma intervenção oral a quando das comemorações do seu centenário, portanto, feitas nas Caldas da Rainha, e esse texto de que eu vou partilhar aqui convosco alguns excertos, em conjugação com outras fontes de que eu me socorri, foi depois, ou está publicado numa página de Facebook, que o Facebook também às vezes traz-nos, não é só coisas más, não é? Como sobretudo ultimamente se tem falado, de vez em quando também traz-nos algumas coisas muito interessantes, que é, neste caso concreto, uma página dos militares antifascistas, e está lá esta biografia do Manuel Ferreira, escrita pelo João Bonifácio Serra, e que, com base sobretudo em familiares, tece ali o percurso pessoal, em que exatamente esta vertente de militar, também pouco conhecida. Ele foi militar, ele ingressou no serviço militar logo aos 16 anos, como voluntário, e só saiu depois do 25 de Abril. Portanto, temos aqui um período bastante significativo da sua vida pessoal, em que ele desenvolveu atividades nesse contexto. E, portanto, a sua vida foi bastante marcada pelo seu percurso feito enquanto militar, situação que o levaria a Cabo Verde, país com o qual ele depois vai estar bastante mais identificado e que vai ser uma fonte muito importante de inspiração para as suas obras, Angola, a Goa, portanto, e percorreu este circuito entre 1941 e 1967, para além de outros períodos vividos em Portugal. Mas foram sobretudo os 6 anos que viveu em Cabo Verde que o despertaram para a área em que se viria a destacar enquanto estudioso, concretamente as questões relacionadas com as literaturas africanas em língua portuguesa e a presença do português em África, sendo de destacar um ensaio que ainda hoje considero fundamental, de 1988, intitulado Que Futuro para a Língua Portuguesa em África. Como aponta João Bonifácio Serra, na biografia de Manuel Ferreira, o ano de 1938 é um marco decisivo. Detido pouco antes de fazer 21 anos, foi entregue à polícia política acusado de envolvimento em tentativa de insurreição militar no seu regimento, o Metralhadoras II, em Coimbra. Durante mais de um ano permaneceu nas cadeias de Porto e Lisboa até ao julgamento pelo Tribunal Militar Especial de Santa Clara, que o absolveu. Ele depois foi irradiado do serviço militar, mas foi novamente incorporado em 1940, quando começam as primeiras movimentações insurrecionais em África. É dito que foi na prisão do Porto que conheceu um jovem intelectual comunista de Coimbra, Jofre Amaral Nogueira,
com o qual se iniciou na filosofia marxista. Despertado então o seu interesse pelos temas sociais e políticos, aproximar-se-ia do movimento neorrealista que dava então os primeiros sinais com a publicação de textos de Manuel da Fonseca, Alves Redola, aqui já evocado, Joaquim Namorado e Mário Dionísio. Ora, quando chega ao Mindelo, em finais de 1941, deu-se conta da existência de um ambiente cultural intenso e da densidade do movimento literário que se afirmava em Cabo Verde a partir de 1936, sobretudo em redor da revista Claridade, portanto que teve um papel fundamental na criação de um contexto intelectual neste país, na altura, colónia portuguesa. Dois dos principais nomes da literatura e do pensamento dessa geração, Baltasar Lopes e Aurélio Gonçalves, eram professores no Liceu do Mindelo, que o Manuel Ferreira, na altura Furriel, acabou por frequentar para completar os seus estudos secundários, uma vez que não tinha tido essa oportunidade em Portugal. O envolvimento de Manuel Ferreira com a paisagem urbana e a vida social mindelense foi muito para além daquilo que seria de esperar de um militar destacado para a ilha de São Vicente. Ali estimulou o lançamento de uma nova revista, Certeza, que a censura viria logo a proibir após a publicação do seu segundo número. Ora, o itinerário cívico e intelectual de Manuel Ferreira combinaria estas duas traves mestras. Por um lado, a integração na cultura neorrealista e uma proximidade participante na construção da identidade cultural cabo-verdiana, e começa também a construir a sua trajetória enquanto escritor, estreando-se em 1944 com o volume de contos Grey, publicando a seguir o romance A Casa dos Motas, em 56, obras que são comumente integradas na corrente neorrealista. Só para acrescentar aqui um breve apontamento, ele recebeu o prémio Fernão Mendes Pinto em 58, com Marabesa, portanto, um romance que tem como subtítulo mesmo romance cabo-verdiano. O prémio Ricardo Malheiros em 62, com aquele que é porventura o seu livro mais conhecido, Hora de Ibai, e o prémio da imprensa cultural por A Aventura Crioula em 67, um outro romance fundamental. Voz de Prisão seria publicado depois em 71. Ainda um apontamento para o facto de, na primeira metade da década de 60, o escritor ter sido chamado a desempenhar funções de relevo na Sociedade Portuguesa de Escritores, na altura sob a presidência de Ferreira de Castro e depois de Jacinto do Prado Coelho. Foi um período que a história da cultura e da literatura portuguesas aponta como de grande atividade intelectual, por várias iniciativas de organização que levaram à sua dissolução em 1965, depois da atribuição do Prémio de Novelística desse ano à obra Luanda, de Landino Vieira, na altura encarcerado no Tarrafal. Paralelamente a esta intensa atividade social, de escrita, para adultos e também na área do ensaio, Manuel Ferreira foi igualmente marcante presença como escritor para os mais novos. O seu primeiro livro neste domínio foi exatamente o livro sobre o qual eu vou falar de forma mais detalhada, o Sandinó e o Corá. Teve a sua primeira edição em 64. Ao longo dos anos 70 e dos anos 80 teve sucessivas edições, sobretudo através da Plátano Editora, de que é esta edição é de 1980, da Plátano Editora, e infelizmente
desde essa época não voltaram a ser reeditadas as suas obras, de maneira que neste momento, em termos daquilo que é o acesso mais imediato, que é uma livraria, estes livros do Manuel Ferreira não estarão acessíveis. Estes mesmo não os têm, foi aqui, como vocês podem ver, por esta lombada, não é? Foram requisitados numa biblioteca. Ora, a seguir o Saint-Dinot e o Corá sucederam-se no tempo em que os animais falavam, a Maria Bé e o Finório Zé Tomé, que eu trago aqui também comigo, ilustrados por uma ilustradora que aqui já foi evocada, a Leonor Praça, a Pulseirinha de Ouro, Vamos Contar Histórias, Quem Pode Parar o Vento, O Gato Branco e O Gato Maltês. Como podem, estes títulos, não é, colocam-nos já aqui assim num certo universo de referência, que é o dos contos tradicionais e também o dos contos de animais. Foquemos então agora um pouco no livro que é pretexto para esta evocação de Manuel Ferreira. Publicado pela primeira vez numa coleção intitulada Coleção Carrossel, infelizmente eu não trouxe essa primeira edição, uma coleção que pretendia trazer no início dos anos 60 ventos de renovação à literatura para crianças em Portugal. As histórias de O Saint-Dinot e o Corá revelam então ao jovem leitor contos de inspiração tradicional africana. O volume integra 5 contos breves e ressalta sobretudo a forma como o autor recria temas e motivos de tradição oral e popular, em que a dimensão moralizante que os caracteriza se associa a um registro tão bem marcado pelo humor, o que contribui para a construção de uma atmosfera aprazível para a leitura, seja a leitura lida, ou seja, a leitura dita. O contexto africano é evocado não só em termos lexicais, com a utilização de palavras que remetem para esse universo, sobretudo pelo seu eco exótico para um leitor, um jovem leitor português, não é? Portanto, não deixa de ser esse o contexto em que estes livros foram publicados, e o conto que dá o título ao próprio volume é representativo desta questão, como também pela inclusão de elementos concretos que situam a ação no espaço do continente africano. É o caso de certos referentes que concretizam esse contexto, por vezes com uma nítida função informativa. Por exemplo, logo no início da história, o Saint-Dinot se diz que a sua grande tentação era meter-se na aldeia dos Mandingas, uma das raças da Guiné. E logo a seguir se fala da situação de contação de histórias nas longas noites no sertão. Temos também os animais que surgem na ação e que são característicos dos habitats africanos. Aparecem-nos em vários contos, neste e noutros volumes, o leão, a gazela, o cavalo marinho, que no nosso contexto é mais conhecido por hipopótamo, o elefante, que vão contracenar com outros mais próximos daquilo que são a galeria do contexto europeu e da sua fabulística, como o coelho, a lebre, o cágado ou o lobo. Salienta-se ainda uma certa forma de narrar próxima do registro do contador de histórias. Neste sentido, surgem certos marcadores conversacionais com o uso da primeira pessoa ou da menção textual a um destinatário. Eu dou-vos alguns exemplos. Curioso como eu nunca vi este Saint-Dinot. Espertalhão, este coelhinho bravo. E já vão ver porquê. Ou ainda, numa outra história deste mesmo volume, o coelho espertalhão, o leão abriu o cesto para entregar os caçapitos ao gato bravo. Mas em vez de caçapos, o que havia de acontecer, amigos? Noutro texto de um outro volume, A Pulseirinha de Ouro, vocês conhecem aquela história da rã que tinha medo da água. Eu conto. Um dia, um macaco apanhou uma rã e segue por aí afora.
Surgem também comentários pessoais, expressões emotivas sublinhadas pelo uso da exclamação, que revelam a interferência de um eu narrador. No caminho, porém, encontrou um coelho que não era um coelho, era um coelhão. Importa sublinhar que no caso desta presença de um eu como testemunha, o ângulo de apreciação dos factos é necessariamente mais limitado, por confronto com um narrador omnisciente que domina toda a ação. De facto, em determinadas dessas histórias, é nítida a quase que incorporação do narrador através do olhar de uma das personagens. E é através do olhar de uma das personagens, sobretudo figuras centrais na narrativa, que a ação nos é depois narrada, colocando o leitor perante uma determinada perspectiva, um ponto de vista, a partir da ação de uma determinada personagem. Por exemplo, vou só dar conta aqui de um breve exemplo que ilustra. O Sanguinó espiava-lhe aqueles olhos golosos e os dentes muito afiados. Meu querido Corá, e sendo um momento do narrador, meu querido Corá é afinal o sentimento mais íntimo do Sandinó perante a perspectiva de que o Corá, portanto, um instrumento musical, lhe seja roubado. Esta intermissão de um eu narrador encontra-se igualmente em histórias dos restantes volumes de contos escritos por Manuel Ferreira. Apenas como outros exemplos, registramos ocorrências do livro A Pulseirinha de Ouro, O Coelho Ficou Sozinho e A Onça, que se saiba, nunca mais o importunou. O macaco, toda a gente o diz, é doido por banana. Toda a gente o diz e é verdade. Pois bem, esta história que vou contar-vos passou-se com um macaco e por causa de uma banana. Como características de escrita, a presença do humor resultante das situações descritas, das próprias personagens ou do discurso, são marcas que percorrem não apenas as histórias do volume O Sandinó e o Corá, mas também os contos que integram os diferentes volumes do autor. Um aspecto formal que assume igual relevância relaciona-se com certos efeitos de linguagem, como o recurso a rimas ou à criação de paralelismos fónicos e estruturais que dão dinamismo à narrativa e contribuem para acentuar uma certa dimensão de oratura intrínseca ao conto tradicional oral. Porque o lobo-lobão anda de noite e de dia, de cá para lá, de lá para cá, metido na floresta à procura do Corá. Com este chifre, fica sabendo, espeta a barriga do lobo-lobão comilão e vai para a cova no caixão. Ou ainda, lobo-lobão comilão, julga-se desperto e é um patetão. Na história seguinte, ainda do Sandinó e Corá, com 1000 cautelas e manhas 1000, conseguiu meter as abelhas dentro do cesto. Ou ainda, rimas da Pulseirinha de Ouro, tronco, tronquinho do meu coração, tem pena do macaco e dá-lhe a banana que caiu nesse buracão. Ou, a raposa enquanto fugia gritava, sou o bicho matagal que veio das matas matagais e conseguiu matar a sede enganando a onça palonça. Ou ainda, do último conto desse livro, a Pulseirinha de Ouro, venham ver o tambor cantador. E a menina, lá de dentro, respondia cantando, a pulseirinha de ouro perdi, a tartaruga me apanhou, ando aqui sofro, a mãe bem me recomendou. Do livro A Maria Bé, não te esqueças de levar uma sacola bem grande para a trazermos cheia de feijão, disse-lhe o cágado, vai ser um farturão. Ou ainda, coelho, safa-te malvado, se não és apanhado. Tu estás atrás, eu estou adiante. Vem aí a gazela galopante. Desta vez o coelho ainda fugiu. Não corria, voava, desarvorava. A propósito destes usos da linguagem, recordemos a proposta de Paul Zumthor que relativiza
uma visão disjuntiva entre oralidade e escrita, ao afirmar ser o lugar dos códigos literários o da voz que a palavra escrita tem de recuperar. Na verdade, esta intromissão de vertentes que por vezes se associam mais ao domínio da produção oral do conto são recuperadas de forma magistral por Manuel Ferreira, conferindo aos seus pequenos contos a sua marca de mestre. Uma marca que, refira-se, tem também sido identificada em relação a vários outros dos seus romances que se socorrem igualmente de um registro oralizante. Finalmente apontemos algumas dominantes temáticas que perpassam os contos do volume O Sandinó e o Corá, mas também, uma vez mais, os restantes livros de contos para crianças de Manuel Ferreira. Dentro do pendor moralizante que caracteriza os contos de animais de inscrição fabulística, encontramos dois cruzamentos que eu gostaria aqui de destacar convosco. Um primeiro aspecto relaciona-se com as questões do exercício do poder, concretamente a questão do domínio dos mais fortes sobre os mais fracos. E tratando-se de personagens animais, sobretudo aquelas que encontramos nestes diferentes volumes, naturalmente esta dicotomia associa-se à dicotomia entre pequenos e grandes, ou fortes grandes, pequenos fracos. E esta constitui, de facto, um elemento fundamental nestas histórias. A encenação deste desnível é muitas vezes construída logo no início da narrativa. Com frequência também, e isto é um outro vetor a sublinhar, esta luta cruza-se com a problemática da comida. Este facto não pode deixar de nos levar a construir, de certa forma, aqui um paralelo com a obra para adultos de Manuel Ferreira e, designadamente, com as preocupações sociais que caracterizam a sua escrita. A fome e a seca são também temas que encontramos na ficção para adultos, nomeadamente nos designados romances cabo-verdianos, como Morabeza, Hora de Ibai ou Voz de Prisão. Vejamos alguns exemplos do Sandinó. Página 31. Era uma vez uma lebre que não se entendia muito bem com o elefante, nem com o cavalo marinho. Esse desentendimento vinha, ao que se conta, de velhas questões de comida entre eles. A lebre, que era dos três animais o mais fraco, ficava sempre mal ao repartirem as refeições. E, portanto, aqui estas questões do poder não são despiciendas quando analisadas também deste ponto de vista. No livro Quem Pode Parar, no livro Quem Pode Parar o Vento, na mesma história, diz também: viviam numa aldeia africana, portanto, diz o Incipit situa-nos de imediato nesta problemática. Viviam numa aldeia africana metida lá no meio da floresta, muitos animais, depois nomeia vários animais. De um modo geral, entendiam-se bem e procediam entre si como bons amigos. Outras vezes, porém, os mais fortes abusavam da sua força contra os mais fracos. Então, os mais fracos defendiam-se usando da sua inteligência para se defenderem dos mais fortes. Nem de outra maneira podia ser. Entre os mais fracos havia alguns que se distinguiam na sua luta contra os poderosos. Eram eles, por exemplo, o coelho, a lebre e o cágado. E, portanto, esta galeria nós já a conhecemos de muitas outras histórias do fundo fabulístico. Este excerto, de facto, remete-nos para a velha questão da vitória da inteligência do lado dos mais fracos, dos mais pequenos, perante os mais fortes. É sempre esta a situação que vamos encontrar: o coelho que vence o lobo-lobão, a lebre que vence a onça, ou o elefante, ou o leão, o cágado que triunfa sobre a gazela. E no fim, o que fica ainda? Fica o tema do sonho, da procura da concretização do sonho, seja de uma vida melhor para a família, como em Hora de Ibai,
seja no desejo de possuir um corá e a sua música como com a personagem o Sandinó. E deixo-vos com um último excerto desta história. Fico-te muito agradecido, disse-lhe o coelho Mandinga, mas também quero oferecer-te uma prenda. Lembra-te de qualquer coisa que te agrade nesta aldeia. O Sandinó não precisava de pensar um minuto, nem um minuto sequer. Há muito que, pacientemente, juntava pauzinhos para fazer um corá, com o qual desejaria passar o dia inteiro a tocar modinhas que ele aprendera com os mandingas. Quando finalmente consegue ter o corá, o que é que ele faz? Daí em diante, o ladino Sandinó nunca mais teve parança em casa. Mal nascia o sol, mal o sol rompia na floresta, fugia para o mato e por lá se deixava ficar o dia inteiro, de inverno, de verão, em qualquer época do ano, lançando na floresta sons que lembravam frutos e flores e amor. Ah, que maravilhoso corá! E assim.